É muita história, né, queridos? Se a gente fosse relembrar quantas coisas a gente ouviria ainda, mas eu penso que há milhares de pessoas que nesses 20 anos foram tocadas, foram abençoadas, né? Estou em outros lugares, outros ministérios, mas tem história para contar. Nem tudo é perfeito, mas assim é a nossa casa, assim é a nossa família. Deus vai dando graça, né? Deus é bom, amém? Quero chamar aqui o Valmor Quintani, direto do Portugal. Não veio agora de Portugal, mas vai celebrar conosco aí a palavra hoje. Um dos irmãos, os fundadores, e coincidiu com a vinda para o Brasil, bem com os 20 anos, né? É uma honra para a gente também ter um dos fundadores aí ministrando a palavra nessa noite. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus. Obrigado, André. Alguém consegue carregar? Boa noite, queridos. Que alegria poder estar aqui. Satisfação ver muitas caras conhecidas, outras caras novas. É a expressão, o semblante, não é isso? Em Portugal se diz as caras. Então, que alegria, irmãos, poder repartir convosco esse momento. Uma igreja que fez parte da nossa vida também. Momentos de lutas, momentos de alegrias, momentos de comunhão, e perceber como Deus vai trabalhando na vida das pessoas, na vida dos irmãos. Então, queridos, que bom podemos repartir esse tempo, tá? E quando planeamos esta vinda para o Brasil, eu lembrei que Timbó foi fundado em 2003 a igreja, e fazia 20 anos em 2023. E 2 anos depois foi plantada a igrejinha em Pomerode. Isso quer dizer que em 2025 serão 20 anos. É isso? Vamos ver se a gente consegue estar aí de novo. Então, queridos, a gente percebe como Deus vai trabalhando em diferentes fases, diferentes etapas, diferentes pessoas. Cada um tem o seu contributo, cada um participa de maneira muito específica na obra de Deus e deixa suas marcas, traz a sua contribuição para um determinado momento da vida da igreja. Mas nós sabemos que a igreja não é um fim em si mesmo. A igreja é o meio pelo qual nós glorificamos a Deus em todas as coisas. E a igreja é sempre esse ambiente que Deus prepara na nossa vida, para o nosso convívio, para o nosso crescimento e, sobretudo, para que pessoas venham ao conhecimento dele. E esse é o aspecto fundamental, e eu queria compartilhar convosco um texto da palavra de Deus que está lá em Atos, no capítulo 11. Não sei se os irmãos conseguem colocar o PowerPoint ali. Atos capítulo 11, eu queria falar sobre a igreja em Antioquia. Isto. Então, pode deixar que eu passo, tá, jovem? Eu tenho aqui vamos ver se ele vai para frente ou para trás. Acho que não vai. Mas então você pode passar ali para mim. Então vamos ler esse texto, queridos. Vamos refletir e vamos buscar também a presença de Deus. Então diz assim o texto, Atos capítulo 11, dos versos 19 ao 30. Diz assim o texto: Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. E a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém,
e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente uniu-se ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano reuniram-se naquela igreja e ensinaram a numerosa multidão. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar aos irmãos que moravam na Judéia o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Vamos ter uma palavra de oração. Amado Deus, queremos nesse momento colocar nossa vida mais uma vez na Tua presença, Pai. Obrigado que podemos nos alegrar diante do Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E nesse momento, Pai, queremos também humildemente clamar pela Tua graça sendo ministrada a nós através da Tua palavra. Fala ao coração de cada um, traz-nos a alegria e a motivação para que participemos da Tua obra, Senhor, como a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Dá-nos, Pai, discernimento da Tua palavra e dá-nos um coração aberto, Senhor. Fala de maneira muito especial esta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Então, um texto importante, um texto fundamental, um texto que marca uma nova fase na vida da igreja, na expansão do reino de Deus. E eu inicio falando sobre a lógica missional de Lucas. Lucas é o autor de Atos. Atos é a história da igreja nos seus primórdios, no seu princípio. E Lucas é a história do Evangelho. E Lucas termina o Evangelho, que tem o seu nome, falando a respeito de como Jesus, naquele dia em que ele ressuscitou dentre os mortos, ele aparece aos discípulos e ele dá uma orientação muito específica. Então, Atos, inicialmente no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 44, diz o seguinte: a seguir Jesus lhes disse, essas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E vós sois testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai, permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, uma declaração fundamental de Jesus, no dia em que ele ressuscitou. Ele dá uma orientação muito clara. Ele diz, em mim cumpriu-se tudo o que o Antigo Testamento previa a respeito do Messias. E com aquilo que cumpriu-se em Cristo, ele dá uma orientação para os discípulos que eles deveriam dar este testemunho em todas as nações, pregando o arrependimento para a remissão de pecados. E por isso nós estamos aqui hoje. Nós ouvimos esta mensagem, a mensagem de que Jesus morreu por os nossos pecados para nos perdoar, nos dar uma nova vida, dar-nos uma nova chance,
reconciliar-nos com Deus. Nós estamos aqui hoje por causa disso. E é dentro desta lógica que o livro de Atos inicia. O mesmo Lucas que escreveu o Evangelho também escreveu Atos. Em Atos, no capítulo 1, ele toma exatamente esta ideia. Então ele diz lá no verso 6 do capítulo 1, depois que Jesus fala a respeito do Espírito Santo que seria derramado, não muito depois daqueles dias, no verso 6 ele diz: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E respondeu-lhes: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E ditas essas palavras, Jesus foi levado aos céus. Então observe que há uma conexão entre o final do Evangelho e o início de Atos. E esta é a lógica da missão que Lucas tenta retratar de uma maneira tão clara. Ele deixa muito claro que o Jesus que ressuscitou dos mortos, que havia morrido na cruz, cuja ressurreição justifica a obra que ele completou, é este Jesus que deve ser anunciado. E isso deve ser feito mediante o poder do Espírito Santo que nos capacita para isso. E é esta obra que é retratada em todo o livro de Atos. E Jesus deixa bem claro que isto deve acontecer a partir da presença do Espírito Santo que nos empodera, que nos capacita, que nos dá o poder para testemunhar, para que a palavra de Deus seja efetiva na vida e no coração das pessoas. E ele diz que esse poder do Espírito é dado para o testemunho do Evangelho em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. E porque Jesus disse essa sequência e esta ordem, é que nós estamos aqui hoje. Nós estamos aqui porque o Evangelho começou a ser pregado em Jerusalém. Atos capítulo 2, o Espírito Santo desceu e muitos converteram-se ao Senhor. Depois, Atos capítulo 8, o Evangelho se estende para a Judeia e Samaria. Depois, Atos capítulo 10, o Evangelho chega aos gentios. E por isso, Atos capítulo 11, no início da igreja em Antioquia, marca uma transição, marca um novo tempo em que a igreja organiza-se e se estende aos confins da terra. E porque aqueles irmãos foram obedientes ao Senhor, esperaram a capacitação do Espírito e obedeceram à voz do Espírito, é que o Evangelho chegou aos confins da terra e podemos dizer, chegou a Timbó. Essa é a história que nós ouvimos, como Deus foi trabalhando, foi movendo, foi usando pessoas, foi reunindo pessoas. O mesmo Evangelho do perdão dos pecados em Cristo Jesus. Essa é a lógica missional de Lucas. E é isso que uma igreja que é viva, uma igreja que anda debaixo do senhorio de Cristo, uma igreja que vive sob o reino de Deus, é isto que uma igreja vive. E a igreja em Antioquia da Síria tem-nos algo a ensinar nesse sentido. Eu chamo de uma igreja missional, ou seja, uma igreja orientada pela missão de Deus, porque a missão de Deus é que nos alcançou em Cristo, e nós damos continuidade a esta missão. Cada um de nós, segundo os dons, segundo os talentos, segundo os chamados, segundo o momento histórico de como nós participamos do mover de Deus nesse mundo. Não há glória pessoal em nós. Não há virtude em nós que não venha do Senhor. Nada temos que não temos recebido. E é disso que nós temos que depender e orientar. Então, depois dessa breve introdução, eu vou ser bem rapidinho na mensagem, tá bem? Então, pode tocar ali, meu jovem, outro
o outro texto. Isso, então, de que maneira esta igreja surgiu? Nós vimos que a igreja em Antioquia, ela surgiu por causa de uma perseguição. Eram pessoas que estavam se deslocando. O Estevão foi martirizado e um tal de Saulo começou a perseguir os crentes e eles foram sendo dispersos. E aqueles que foram para o norte, chegaram a essa região de Antioquia da Síria, começaram a pregar não somente aos judeus, porque Antioquia era a terceira cidade do Império Romano. A primeira era Roma, depois Alexandria, depois Antioquia da Síria. Era uma igreja com mais de 500 mil pessoas ali morando. E existia uma grande comunidade de judeus também, muitas sinagogas, e também um grande grupo de gregos, evidentemente. E aqueles que foram dispersos começaram a pregar o evangelho. O que isto aqui nos mostra? Que nada deve impedir o anúncio do evangelho. Sejam perseguições, sejam dificuldades, seja tribulação, seja os maus entendidos que acontecem, o evangelho deve ser pregado no poder do Espírito. E nós vemos nesse texto que a mão do Senhor era com eles. Isso quer dizer o quê? A presença, o poder do Espírito Santo agindo. A mão do Senhor é este mover, esta ação de Deus. É aquilo que aconteceu na nossa vida quando fomos convencidos pelo Espírito. Quando Deus falou ao nosso coração, quando nós abrimos nosso entendimento à palavra de Deus, quando nós rendemos nossa vontade ao Senhor, esta é a mão do Senhor que estava com aqueles discípulos. Por isso o evangelho precisa ser pregado abundantemente e constantemente. Nós nunca, como igreja, podemos deixar de pregar o evangelho, independente das circunstâncias. E o que nós vemos aqui? Muitos converteram-se ao Senhor. E essa notícia, pode passar, meu jovem, outro, chegou aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E o que eles fizeram? Eles enviaram Barnabé. Mantiveram esta conexão com a igreja que surgiu. Barnabé foi verificar se as coisas estavam dentro dos conformes, se aquilo era uma igreja saudável, se não era um grupo qualquer que estava aparecendo, se não era uma aventura de um pregador itinerante ou coisa desse tipo. Então Barnabé foi dar uma assistência. Houve aqui uma conexão institucional. Assim como essa igreja, a partir do testemunho que nós vimos, surgiu do grupo familiar que começou a existir em Rio dos Cedros. Quantos participaram? Quantos momentos? Quantas pessoas foram alcançadas através desse grupo? Depois chegou um momento em que a igreja em Blumenau deu apoio para a plantação da igreja em Timbó. E essa conexão institucional é fundamental que exista. Porque se nós não podemos manifestar a unidade que o Espírito naturalmente opera no corpo de Cristo, nós temos dificuldades em ser um testemunho vivo do Senhor. Por isso a conexão institucional é sempre importante manter, isto é saudável para a igreja. Por isso tem alguns irmãos que nos visitam aqui hoje, está aqui o pastor Werner, está aqui o Gilson lá de Joinville, e outros irmãos que vieram, porque percebem que Deus também trabalha através dessas estruturas. E as estruturas devem ser flexíveis, devem ser moldadas, devem ser orientadas para que o evangelho continue a progredir. Então esta igreja aqui, ela surge nesse momento. E essa conexão institucional, ela é uma representação de um valor que nós como igreja temos que ter. Manter a unidade, manter o propósito do Senhor, que Jesus seja glorificado em todas as coisas. E essa dinâmica, ela deve ser mantida sempre, mesmo depois de 20 anos. Depois, meu jovem, passa o outro. Agora nós vemos um momento de pessoas chaves. Barnabé chegou em Antioquia e Barnabé tinha um grande coração. Ele era um homem bom,
cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Ele tinha um coração para pessoas. Ele era aquela pessoa que agregava, tinha um dom pastoral. Nós podemos lembrar de várias pessoas. Os irmãos viram no vídeo algumas pessoas falando. Aquela pessoa que você tem alegria de ir na casa dela. Quantas vezes nós fomos na casa do Ângelo e depois do grupo familiar, entrava na cozinha dele. E estava lá a irmã Íria nos servindo, não é assim? Quantas vezes na casa dos outros irmãos? Quantas vezes nós tivemos momentos de comunhão tão preciosos? E foi esse o ambiente que foi fomentando a unidade da igreja. E Barnabé é essa pessoa-chave para aquele momento, assim como várias pessoas foram chaves para a plantação da igreja em Timbó, em determinado momento. Vimos vários testemunhos. O Beto e a Rosinha, eu lembro do pastor Ari, que lá em Rio dos Cedros evangelizou o Fábio, o irmão Fernando. Quantas pessoas participaram disso? Que alegria ir na casa do Tony, lá na nona, e comer uma polenta com queijo, Tony. Ma que bello! Pessoas fundamentais, pessoas que Deus usa. E essas pessoas devem ser honradas, devem ser valorizadas, porque é um momento da participação delas no reino de Deus. E Barnabé, então, foi esse indivíduo que trouxe esta conexão entre as pessoas. O seu dom pastoral uniu as pessoas. O seu dom pastoral tinha aquela de cuidado. O seu dom pastoral fez com que muitos se agregassem ao Senhor, como diz o texto. E Barnabé viu aqui um potencial muito grande nessa igreja. E o que Barnabé faz quando ele percebe isso? Pode passar, meu jovem. Temos uma outra pessoa-chave. Barnabé, ele tinha o coração voltado para pessoas, não é isso? Ele agregava pessoas, ele unia pessoas. E esse dom pastoral, essa capacidade de agregação é fundamental para a plantação de uma igreja. Por isso ele era uma pessoa-chave. Seu dom, seus talentos, sua vida, seu caráter. Por que a igreja em Jerusalém enviou Barnabé? Nós vemos no capítulo 4 de Atos alguns elogios para esse cipriota, não é isso? Que era um homem cheio do Espírito Santo. Por isso enviaram Barnabé. Quando a igreja estava num momento difícil, ele vendeu uma herdade que tinha para ajudar os irmãos pobres. Coração que ele tinha para a obra de Deus. E nesse momento ele percebe que a igreja que ali surge precisa de algo mais. Ele lembra de um tal de Saulo que se converteu. Um tal de perseguidor que agora estava sendo perseguido. E quando esse Saulo chegou em Jerusalém, quem foi que recebeu Saulo? Foi Barnabé. Quem conduziu Saulo aos apóstolos? Foi Barnabé. Quem encaminhou Saulo para Tarso? Porque ele começou a encontrar dificuldade em Jerusalém. Foram os irmãos e provavelmente Barnabé, porque ele sabia que Saulo estava lá. E sabendo disso, ele foi para Tarso procurar esse tal de Saulo, porque ele ouviu falar do Saulo, ouviu falar que Jesus apareceu para ele e ouviu falar que esse Saulo seria encaminhado aos confins da terra. E Barnabé percebe este momento. Sai à procura de Saulo, traz Saulo para Antioquia. E diz o texto que durante todo um ano eles ensinaram a muitas pessoas. Está vendo a importância do dom pastoral que agrega as pessoas? Agora está vendo a importância do dom de ensino, do dom apostólico que aprofunda o propósito da igreja? O que será que Saulo ensinou para aqueles crentes? O que Saulo ministrou? De que maneira essas pessoas foram edificadas? Ao ponto de serem chamados cristãos. Então, evidentemente, Saulo compartilhou o seu chamado. Compartilhou aquela lógica missional que Lucas estabelece.
que toda a Escritura apontava para Cristo e que em Cristo cumpriu o seu propósito de Deus para toda a humanidade. E que a igreja é esse instrumento de Deus em qualquer lugar ou para onde ela for lançada, para que essa luz do Evangelho seja revelada às vidas e os corações. E Deus continua usando pessoas, os discípulos que dependem do Espírito Santo, que são capacitados por Ele. Então esse é o discipulado missional que Saulo ministrou. E isto levou a igreja à maturidade. Pode passar ali, meu jovem. Então esta igreja, uma igreja missional, ela tinha maturidade espiritual, ela tinha um senso de envolvimento, ela tinha discernimento. E é isso que o ensino, que a orientação apostólica, que a dimensão profética começa a ministrar na vida da igreja. Os irmãos precisam ter maturidade. E quando eu vejo aquele pãozinho passando, né, já estragou toda a pregação, né? Como é que eu vou me reconstituir agora depois de um dia de jejum? Tá vendo? Então tá bom. Então, queridos, esta igreja precisa ser madura. Esta igreja precisa perceber se há discernimento sobre qualquer notícia que aparece. Nós nunca vivemos um tempo de tanta confusão no meio evangélico. Precisamos de discernimento espiritual. Precisamos perceber se a palavra profética procede do Espírito. Precisamos saber se isto está em coerência com a palavra de Deus. E se nós discernimos que é o trabalhar de Deus, que é uma mensagem do Senhor, então nós temos que agir. Aqueles irmãos perceberam, olha, de fato, esta palavra procede do Senhor, o que vamos fazer? Cada um, segundo as suas necessidades, suas possibilidades, enviaram um apoio para aqueles irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. E de que maneira fizeram isso? Mandando Barnabé e Saulo. Um envio estratégico. Ou seja, o Barnabé que foi enviado para Antioquia, agora estava voltando com uma oferta para a igreja em Jerusalém, mantendo essa conexão institucional e levando o Saulo. Porque Saulo tinha um chamado, que a princípio os irmãos de Jerusalém não estavam discernindo. E nesse momento eles percebem, realmente esse moço é um crente verdadeiro. Está aqui de volta como oferta, mostrando a generosidade de Jesus. E tendo terminado aquela missão, diz lá o texto em Atos 12, eles retornaram para Antioquia e levaram também um tal de João Marcos. E aí que nós chegamos no capítulo 13 para concluir a nossa mensagem. O que diz o capítulo 13, os versos de 1 a 4? Então, capítulo 13, versos 1 a 4. Diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém e Saulo. Alguns adjetivos aqui que eu não mencionei, que os irmãos podem ler. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e daí navegaram para Chipre. Observe o que nós estamos vendo nesses 4 versículos. Aquilo que foi o resultado do trabalho de Barnabé e de Saulo naquela igreja. Que tipo de liderança nós temos aqui? Profetas, mestres. O primeiro mencionado é Barnabé, tinha uma posição de proeminência, liderança, talvez o coordenador dessa equipe. E o último mencionado é Saulo, é o mais humilde, é aquele nascido fora do tempo, não é isso? E haviam outros também.
o Lúcio de Cirene, o Manaém. Eles faziam parte desse conjunto, era uma liderança plural, uma liderança multiétnica, diferentes dons. Observe que aqui Barnabé e Saulo não são mencionados ainda como apóstolos. Por que não são mencionados como apóstolos? Porque eles não haviam sido enviados. Quando o indivíduo ele é enviado com uma mensagem sob autoridade, ele está exercendo a função apostólica. É nesse sentido que toda a igreja tem um aspecto, uma dimensão apostólica, porque ela é enviada ao mundo com uma mensagem. E ela fala sob a autoridade daquele que a enviou. Então, a dimensão da igreja apostólica, não é isso? E ela tem uma mensagem para todas as nações. E aqui nós vemos isso acontecendo. Então, uma liderança plural com visão missionária. Aqui que está o fruto do trabalho de Barnabé e Saulo para aquela igreja. Aquela igreja não ficou apenas olhando para si. Não ficou apenas celebrando para dentro. Ela percebeu que ela tinha que ser obediente ao Senhor Jesus, que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. E é isso que essa igreja está assumindo. E é por isso que é tão fundamental, pode passar, meu jovem, o primeiro e o segundo. Isto. É por isso que é tão fundamental ouvir a voz do Espírito Santo. Naquele ambiente, servindo, jejuando, orando, eles discerniram a voz do Espírito. Ninguém ouve a voz do Espírito se não estiver envolvido com a obra de Deus. É ali que o discernimento acontece. E o Espírito Santo deixou bem claro para eles, eles tiveram esta compreensão. Separai-me agora, um determinado momento, as pessoas que ele tem chamado, Barnabé e Saulo. Eles tinham uma função específica a cumprir agora. Seriam enviados a partir desta igreja local para dar continuidade àquilo que Jesus disse que deveria ser feito, começando em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E por isso eles foram enviados mediante a obediência à voz do Espírito Santo. Então essa questão do chamado, do envio, da participação na missão é fundamental para a saúde espiritual da igreja. Toda igreja local tem essa responsabilidade. A responsabilidade em evangelizar sua Jerusalém, ou seja, o ambiente mais próximo, a responsabilidade de um compromisso mais regional, Judéia ou Samaria, e a responsabilidade de apoiar o envio aos confins da terra. Quem nós vamos enviar? Aquelas pessoas que têm dom, que têm chamado, que têm a credibilidade na igreja local. Não se envia missionário para lugar nenhum, sem que esse missionário tenha as qualificações de um chamado muito claro. E quando esse discernimento coletivo existe na vida da igreja, nós temos que abraçar esse chamado, porque é Deus enviando. É o Espírito Santo que enviou eles. Isso ficou muito claro. E é nessa dinâmica que o livro de Atos continua. A primeira viagem missionária, eles voltam, prestam contas. A segunda viagem missionária, eles voltam, prestam contas. A terceira viagem missionária, eles voltam, prestam contas. E depois Saulo é preso. E aí ele termina de pôr na prisão em Roma. E lá ele escreve algumas cartas para nós, para as igrejas que nós usamos até hoje. Então observe que no final da sua vida, Saulo não era mais aquele pregador itinerante, aquele apóstolo itinerante por todo o que é canto na Ásia Menor e até Roma, como ele foi. Agora ele está fazendo um trabalho teológico.
um trabalho de esclarecer o que é o Evangelho e como o Evangelho contextualiza-se em cada situação distinta. Seja em Roma, seja em Corinto, seja em Éfeso, seja em Filipos, ou ele envia uma carta pessoal para o Tiago sobre como conduzir a igreja, ou ele envia uma carta pessoal para o Filemão, tratando de um assunto muito sensível naquela época, que era a questão da escravidão. Paulo reparte a sua teologia, a sua experiência com Jesus, e ele faz isso inspirado pelo Espírito Santo. O outro aspecto do dom do Paulo. Agora, ele não era mais um apóstolo itinerante, mas ele era um acadêmico, que ajuda-nos a entender o que é o Evangelho de Jesus. Então, queridos, esse é o momento que nós vivemos como igreja. Que bom que Timbó celebra 20 anos. Antes de vir para cá, eu falei que a Bíria, ela manda um grande beijo para todo mundo. Tá bem? Pode passar ali, meu jovem. E é isso que eu quero só deixar lembrança para vocês. Nós estamos lá em Portugal, trabalhando numa escola bíblica, ajudando a estruturar uma igreja, a reavivá-la, a formar liderança para aquela igreja, um trabalho muito parecido como esse que fizemos aqui em determinado momento, com as pessoas que aqui estavam, dando continuidade àqueles que botaram a mão no arado e que nós ajudamos depois a tocar para frente. E esse é o momento em que nós vivemos a nossa experiência transcultural. E por isso eu vou deixar para os irmãos depois, no final do culto, o nosso folhetinho de oração, para que os irmãos possam ver o motivo do nosso trabalho em Portugal. Já estamos lá há 14 anos, e tem aqui uma série de pedidos de oração. E queremos também agradecer a esta igreja que tem contribuído durante muitos anos para que essa obra continue. E desafiar-vos para que continuem contribuindo, certo? E desafiar-vos até a serem generosos. O momento que vivemos na Europa é um momento mais complexo, e o apoio que nós recebemos do Brasil continua a ser fundamental. E eu quero louvar a Deus também por essa igreja que tem dado apoio ao Israel, nosso filho. Então a gente vê aqui os jovenzinhos crescendo, não é isso? Assumindo responsabilidade, e lá também. Foi tão bonito ver o Elton cantando aqui. Eu lembro um vídeo que eu vi dele quando ele era criança, jogando-se numa poça de lama. Tão bonito ver a Laurie cantando aqui. Não é isso? Tão bonito ver o Angel, o Lucas, que nós conhecemos desde piquitito. O crente que estava aqui na batera, esse crente aí, ó. É isso? É o Israel? Então, ó. Amados, este é o trabalhar de Deus. E hoje nós estamos aqui para celebrar. Então que nós possamos viver a igreja como a igreja de Antioquia. Cumprir com o nosso papel. Louvar a Deus pelas pessoas que Ele coloca no nosso caminho, por aqueles que trouxeram a contribuição. E olhar para frente. Celebramos o passado, mas olhamos para o futuro. Para a consumação. Para aquele momento de celebração das bodas. Onde depois do cachorro quente vamos comer também um cachorro quente celestial. Amém? Que Deus nos abençoe. André. Deixa eu imitar o André aqui. Outra coisa, ó. Eu estive semana passada em Santa Cruz do Sul e os irmãos lá pediram para mim dar um abraço na igreja em Timbó publicamente e um grande abraço no André. E eu disse que ia dar, então tá aqui o abraço, estou cumprindo com a minha promessa, tá bem? Deus nos abençoe. Amém? Glória a Jesus. Fica aqui, irmão. Quero chamar todos os pastores presentes aqui. Venham à frente, por favor. Beto e Rosinha venham também, por favor. Codoberto, Rosana. E o casal, todos.
nós queremos que eles nos abençoem. Nós queremos que eles orem e abençoem a igreja. E agradecemos a vida de todos aqui. Alguns têm grandes histórias aqui com a igreja, né? E sobe também Vanderlei e Janaína são do Ministério Koinonia aqui em Timbó. Quem mais? Tem o Ângelo, que está fazendo aí? Vem cá, querida. Vocês vão ter durante, tem mais alguém? Queridos, se um dia vocês acharem que a igreja está muito ruim aqui, vocês vão lá para a igreja do irmão aqui, ó, uma benção aquela igreja. Muito querido esse irmão. Esse casal está aí com a gente também. Ele está aqui representando a AME, a Associação dos Ministros Evangélicos em Timbó. Passou o presidente viria, mas teve ser enviado a Joinville e resolver questões da denominação dele hoje. Mas estão aqui então, Vanderlei e Janaína, bem-vindos. Obrigado. Essa festa, é muito lindo. Lindo a comunhão. Sim. Então eu queria pedir que o Werner, né, orasse para a gente, abençoando a igreja, Werner. O Werner esteve no começo pregando também no início da igreja aqui, né, então tem toda uma história também, já enviou. E eu acho que você é a pessoa mais certa para orar, abençoando a igreja. Muita história, mas muitos desafios pela frente ainda, né? E precisamos da graça do Senhor, amém? A igreja pode ficar em pé? Pode falar. Agradeço a oportunidade de estar aqui. É um privilégio mesmo poder participar desse momento com muita alegria. Trago saudações da Igreja de Blumenau, né? Saudando a todos aqui por esse momento festivo e da liderança. Nós tivemos um dia de encontro de liderança hoje e o pessoal diz, manda saudações lá para eles. Então, nossas saudações para vocês. E realmente uma alegria poder comemorar esses 20 anos. A gente lembra lá no Koinonia, Quintana, que nós estávamos lá num concílio pastoral, diz, precisamos plantar as igrejas, vamos começar por Timbó, quem irá por nós, né? E Quintana e Miriam se dispuseram, a gente vai para Timbó, e foi uma bênção, e hoje podemos celebrar isso. E agora a melhor coisa é poder abençoar essa igreja, e faço isso na condição da graça do Senhor, para ser instrumento dele nessa oração que todos nós fazemos juntos, pastores, líderes aqui, abençoar esse povo querido, muita alegria, muita paz do coração, abençoar vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos de todo o coração por esse momento festivo, Senhor, em que celebramos a tua bondade, como cantamos nos louvores. Celebramos a tua fidelidade, em que tu estivesse presente em tantos momentos, abençoando, Senhor, também em tempos difíceis, como também foi falado, tu estivesse aqui com eles e ministrando aos seus corações, conduzindo, sustentando, fortalecendo, dando provisão, Senhor. E muito obrigado, então, agora podemos olhar para trás e celebrar esse tempo tão precioso que essa igreja experimentou na tua presença. Te louvo pela vida de todos os irmãos que aqui estão, por aqueles que batalharam, se dedicaram, se consagraram para que isso pudesse acontecer com seus dons, seus talentos, suas posses, sua entrega, Senhor. Muito obrigado. Queremos valorizar cada pessoa que se dedicou e que serviu nessa igreja, Senhor, para que aqui pudéssemos hoje celebrar, Senhor. Te agradeço, Pai, que como igreja mãe que nós pudemos ser para que essa igreja viesse a existir, tu nos concedesse a graça de aqui estarmos para ver essa igreja se desenvolvendo, Senhor. Muito obrigado. Obrigado que podemos estar juntos aqui como igrejas evangélicas livres da região também, celebrando esse momento. Muito, muito obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, Senhor. E olhamos para frente agora nessa expectativa daquilo que tu tens para essa cidade através dessa parte da tua igreja aqui na cidade. Senhor, pedimos mesmo que tu continues abençoando ricamente essa igreja, fortalecendo-a no Senhor, para que a partir dela o evangelho seja anunciado com poder, com autoridade, com salvação para pessoas aqui nessa cidade. Capacita cada irmão no seu testemunho, Senhor. Abençoa os ministérios dessa igreja para que ao servir uns aos outros, servir a cidade, pessoas sejam alcançadas e transformadas, resgatadas da perdição para a salvação, Senhor.
Que essa igreja seja a luz nessa cidade, também para repreender a obra das trevas, Senhor, e assim marcar o teu reino nessa cidade, para que o evangelho continue sendo anunciado poderosamente nessa cidade, Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada líder, cada servo. Abençoa, Senhor, o pastor André, a Dorilene e toda a equipe de liderança, presbíteros, líderes da igreja, que eles realmente sejam capacitados pelo Senhor para esse ministério tão importante nessa igreja local e através dessa igreja nessa cidade, Pai. Supre cada necessidade, esteja alimentando o sonho no coração de ver a tua obra acontecendo aqui, Senhor, e dessa forma cada um se envolvendo, servindo com alegria o Senhor e sendo instrumento do Senhor para a tua honra e para a tua glória nessa cidade, Pai. Realmente, Senhor, muito obrigado. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor os abençoe e os guarde. Senhor nosso Deus, olha para eles e tenha misericórdia de cada um, Senhor. Senhor, volta o teu rosto a cada um aqui, Senhor, e derrama da tua paz, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. A igreja pode sentar, os irmãos ficam um pouquinho aqui ainda. Talvez os irmãos não saibam, mas o Godoberto também semeou nessa terra, né? No passado, ele e a Rosana, na casa da irmã da Dulce, né? Então, fiquei pensando, pastor, meu nome que faleceu? O Ari Batista, pastor Ari também, o Ailton e a Vera, o Ian, quanta gente, né, semeou nessa terra, né? Mas eu queria deixar também, se o Godoberto quisesse dar um oi para a igreja, falar alguma coisa. Irmãos, eu sei que fale muito e agradarás a pouco, fale pouco e agradarás a muito, né? Mas eu quero deixar os pastores dar uma saudação para a igreja. É um privilégio poder compartilhar esse momento, porque Deus está constituindo uma igreja com um diferencial aqui nessa cidade. São histórias e cada um teve a sua participação, né? E toda a história da igreja não é só alegria. A Bíblia relata que há muita lágrima, né? E é constituída disso, de lutas, de tribulações, porque é uma guerra espiritual. Mas eu creio que o meu desejo, a minha oração para essa igreja, que vocês são vencedores e que vocês vão colher muitas vidas. Não se deixem abater por outras coisas, não se deixem envolver pelos modismos que estão por aí. Como o Quintano mesmo falou, palavra, a base está na palavra, né? Hoje até tem agora a inteligência artificial, né? O pastor não precisa mais nem estudar a Bíblia, né? A inteligência artificial, já tem gente usando isso, queridos. Mas nada substitui o joelho no chão, nada substitui a dependência do Espírito Santo. Então, quando você, amanhã, né, começar um novo dia, busque a orientação do Senhor. Senhor, a quem eu devo compartilhar a boa nova da salvação, né? Aquela pessoa que está caminhando no seu lado, aquele colega lá que está na frente do caixa do supermercado, quem sabe não seja um futuro discípulo. Não viva como os outros vivam, viva da maneira como Deus te chamou, para conquistar vidas, para fazer diferença e fazer parte da história. Esses irmãos que o Quintani comentou aqui, fizeram a história deles. Eles, outros dos vídeos, e eles também fizeram parte dessa nova história. Você também tem o privilégio de fazer a sua história, fazer diferença para que muitos futuramente possam testemunhar como foi diferente a ação de Deus na vida de vocês. Deus me concedeu um privilégio, né, de compartilhar de Jesus com essa pessoa rara aqui. E não é mérito meu, queridos, eu simplesmente obedeci. E talvez todos tenham aqui um propósito. Lembre-se disso, Deus me chamou para salvar vidas. Né? Então que Deus os abençoe com poder e autoridade, mas com amor e compaixão por aquele que ainda não chegou no nível que você está. Amém? Amém. Neto e Rosinha. Bem, a gente passou por um período bem grande aqui, né? O Quintani começou toda essa história. E assim como o Godo falou, né? Há 38 anos atrás, né, Godo?
evangelizou, ele foi trabalhar comigo, e aí começou essa história. E eu sou grato a Deus por aquilo que ele confiou nas nossas mãos, né? E da Rosinha, esse período que a gente passou aqui. Sou muito grato a Deus por tudo que a gente pôde alcançar, né, no reino de Deus. E vejo assim a disposição, né? Eu acho que essa é o grande segredo, estarmos dispostos, né, a dar, a colocar nas mãos de Deus aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, nossa vontade, a nossa vida, né? E aí Deus faz os milagres. E ter essa comunidade hoje é um milagre de Deus, né? Eu acho que toda honra e toda glória ao nosso Deus, porque é Ele que fez, né? Acho que aqui não tem mérito humano, mas tem mérito divino, porque a gente vê aquilo que Deus pode fazer na vida de cada um. Então, a gente servindo a Deus aqui, junto com muitos irmãos. Então, sou grato à minha família, né? Que esteve sempre me apoiando, sempre junto. E a gente pôde, assim, vir aqui para Timbó e começar a plantar essa pequena semente, né? Como o Ângelo falou, começando lá, aqui, a história do pastor Ari, que começou mesmo, né? Eu queria mencionar ele, porque a gente trabalhou junto e viu a alegria que ele tinha, né? De vir aqui para Timbó, para Rio dos Cedros, né? Naquela época, começar esse trabalho, né? E vir ministrar. Acho que ele nem tinha ideia do que ia fazer, que ia acontecer, né? Agora ele tem, né? E isso é que a gente não tem ideia, meus queridos, daquilo que Deus pode fazer através das nossas vidas. É o mínimo que a gente pode doar ao Senhor. Muito ele pode fazer. E eu sou grato, né, por todos os irmãos que serviram e que estiveram a serviço da igreja nesses 20 anos. Né, todos que dedicaram tempo, que dedicaram talentos, dons e que se dispuseram a fazer alguma coisa pelo reino de Deus. Eu sou muito grato mesmo, né? Então foram 20 anos que a gente pôde passar aqui com, né, sempre um desafio. Acho que era todo um final de semana, todo um domingo, era um desafio para a gente, né? Transmitir a vontade do Senhor. E agradeço aí a Deus colocar também a vida do André e a Dori aqui, né? Para mim sempre foi, como eu já coloquei, uma grande alegria ver vocês aqui à frente da igreja também. E meus queridos, Deus tem muito a fazer ainda. E eu sei que quando estávamos orando aqui, veio aquela passagem que em Atos ali, que enquanto a igreja ia tendo comunhão, Deus ia acrescentando. E isso eu sei que Deus vai fazer. Deus vai acrescentar aqui muito mais, né, do que a gente pode imaginar. Deus abençoe vocês. Gilson é o vice-presidente da Conreal, está representando aí o nosso presidente. Dá uma palavrinha também. Pastor Ângelo. Boa noite, queridos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Eu gosto de participar de momentos como esse, porque são momentos que trazem marcas na vida da igreja, como um corpo local, mas na vida de pessoas também. E trago um abraço da igreja de Joinville. Não vim sozinho, trouxe um casal muito querido aqui, preciosos lá, o Ricardo e a Rosana estão com a gente aqui. E a Diane não pôde vir, mas ela manda abraços para todos. E também trago um abraço forte do pastor Daniel. Ele tinha outros compromissos nesse dia, né? Acho que ele já falou com o André antes já. E para a gente é muito importante estar aqui. O Quintani citou na pregação essa questão institucional, né? A importância que é a instituição, porque nós somos formados por pequenas igrejas. Na grande maioria da Evangélica Livre são pequenas igrejas, algumas um pouco maiores, mas a importância que tem é a gente saber que faz parte de um corpo, que a gente não está sozinho nesse mundo, né? Que nós temos irmãos e irmãs em vários lugares, e não só aqui nessa região. Para onde quer que a gente for, a gente vai encontrar irmãos, né? E então é muito importante essa continuidade, porque por exemplo, a Conreal, né? O André falou que eu sou vice-presidente, mas o que é a Conreal se não é a junção das igrejas, a junção dos líderes, dos irmãos? É isso que nos faz mais fortes. E aí eu acho que eu creio que isso passa pela vontade de Deus. Então é muito importante a gente passar por momentos como esse. Eu gosto muito de um texto lá que está lá em Marcos capítulo 2, se eu não me engano,
onde Jesus ele chama Levi para caminhar com ele, e depois ele vai jantar na casa de Levi. E aí ele é criticado pelos escribas ali, que são fariseus. Ele fala, como é que ele pode comer com publicanos, com pecadores, cobradores de impostos? E aí Jesus fala, eu não vim chamar os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim alcançar os justos, mas sim os pecadores, os perdidos. E nós somos, queridos, essa continuidade do ministério de Jesus. A igreja é o lugar de receber os doentes. Se a gente vem para a igreja achando que vai ser tudo bonitinho, a gente vinha conversando no carro sobre isso, né, Ricardo e Rosana? A igreja é um lugar de pessoas doentes e fracas, que daí são tocadas e transformadas pelo Senhor. E o meu desejo, né, e a oração foi nesse sentido, que a igreja de Timbó, a IEL Timbó, continue sendo essa igreja acolhedora, que possa receber pessoas que vêm quebradas e doentes do mundo, porque a doença do mundo é o pecado, que afasta o ser humano de Deus. E aqui possa ser um lugar, André, um lugar de bênção, onde as pessoas chegam aqui doentes e quebradas, afastadas de Deus, e sejam com Ele novamente reconciliadas. Esse é o nosso desejo em nome de Jesus. O Deus e eu somos a casa, não precisamos falar muito, né? Então, quero passar aí no Vanderlei aqui, dar uma saudação em nome da AMI. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, queridos. Uma festa muito linda. Quão bom e agradável é quando os irmãos vivem em comunhão, né? Quando a gente chegou aqui e viu todo mundo na porta recepcionando a gente, foi muito lindo, muito legal, né? Glória a Deus por isso. E nós viemos aqui, como ele falou, né, em nome da AMI. Nós estamos na cidade no nosso 3º ano como Igreja Koinonia, aqui em Timbó, né? Glória a Deus. Estamos somando com a AMI e o presidente, o pastor Jair, não pôde vir hoje e pediu que eu viesse dar uma palavra de saudação em nome dele, né, em nome da AMI. E uma coisa que me chama a atenção nessa casa é a fidelidade em relação à AMI, a unidade de Efésios 4, né, onde diz assim que nós temos um só Senhor, né, um só Espírito, um só corpo, e que nós temos uma só fé, um só batismo. São características que nos unem como irmãos, e Deus tem grandes planos para essa cidade. Nós sentimos no Espírito isso, que um mover está acontecendo em várias denominações, e essa casa é uma das casas que está com o seu galardão garantido, porque tem sido fiel a esse chamado da unidade, né, de corpo de Cristo. E nós, a AMI, tem o desejo de formar uma grande rede de pesca, né, para que toda a cidade seja conhecida como a cidade da presença de Deus. Até mesmo aqueles que não conhecem a Cristo vão chegar aqui e vão sentir algo diferente, vão experimentar algo diferente. E só depende de nós, né? E isso é maravilhoso. E deixar que o Espírito Santo nos tome e a gente possa dar a nossa contribuição, segundo a direção que Ele nos dá a cada um de nós. E isso vai formar, então, essa grande rede, esse corpo que vai abraçar, eu creio que Deus vai querer vir e morar conosco nessa cidade. Amém, queridos? Glória a Deus. E quero parabenizar também o pastor Roberto. É uma das pessoas mais hospitaleiras, né? E a pastora Rosinha, quando nós chegamos aqui, a hospitalidade dele sobrepujou a de todas as outras pessoas de outras denominações que nós conhecemos, né? E essa fidelidade a essa casa, nós apelidamos lá na AMI carinhosamente de o nosso Barnabé. E hoje a pregação foi toda em cima de Barnabé, vocês perceberam? É uma homenagem a esse homem, a esse casal, que enviem ele, liberem ele com todas as sortes de bênção, queridos, para que eles têm muito o que fazer ainda, eles têm muito terreno em Deus pela frente. Nós abençoamos eles, amém? Em nome de Jesus, glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Pode sentar, então. E quero chamar aqui nosso Benjamin com seu violão. Se tem uma coisa que não falta em aniversário é bolo, né? E para quem não sabe, hoje o Ângelo está de aniversário também, né, Ângelo? Festa bem grande, então. E na quinta-feira minha esposa está de aniversário, nessa quinta-feira. E o Benjamin,
Benjamin é meu aluno de violão, tá? Ele começou há muito pouco tempo a tocar. Dá uma cadeira para ele aqui, por favor. Há muito pouco tempo ele começou a tocar e está se demonstrando um talento tão grande. O Ministério Infantil daqui a pouco vai ter uma bandinha, né? Ele vai tocar violão. Então e lá em casa ele aprendeu a tocar o parabéns lá e tocou o parabéns para a Dori. E daí ele quer tocar o parabéns para a igreja hoje. Então é nós que estamos de parabéns. Eles que ele tocava, mas eu tinha que tocar junto, mas o meu filho toca. Né? E alguém segura o microfone aqui, a Lali vai cantar também, cadê a Lali? Lali vai cantar. Liga mais o microfone para botar na frente do violãozinho dele aqui. Me ajuda aqui, Lucas. Bota uma... Ele não vai alcançar ali, mano. Ó, vai alcançar. Dá mais um microfone. Entendeu? Não vai cantar, você vai tocar. Não, som aí. Vamos lá. Parabéns pra você. Amém, queridos? Nós vamos ter um bolo, não é só esse bolo, tem mais um, tá? E todos estarão convidados após o término aqui a comer uma fatiazinha do bolo. Mas os adolescentes prepararam um cachorro quente. Eles prepararam muita coisa lá atrás, porque eles querem ir para o retiro dos adolescentes. Então o bolo é de graça, mas você comendo um cachorro quente, você está ajudando eles a ir nesse retiro. Então, fique tendo uma comunhão. Nós temos tanta gente que não fez menção de nomes aqui, mas está ali a Shirley, está lá o alemão, né? Tanta gente que passou pela igreja aqui. Eu vi o Christian lá atrás também, né? Me lembro de cantando uma música inglesa ainda no Retiro de Famílias, tantos anos atrás. Tanta gente que passou pela igreja está aqui hoje, né? Então, são todos bem-vindos. Vamos ter a comunhão hoje à noite ainda e deliciar um bolo e um cachorro-quente bem gostoso, certo? Hoje é o primeiro culto do mês, tem que fazer a Santa Ceia com bolo. Está dizendo que o primeiro culto do mês é com Santa Ceia. Queridos, se alegrem ainda, viu, Quintana? Me vê com isso aqui, que é por muito pouco tempo, tá? Por muito pouco tempo ainda vou usar isso aqui. De avisos, a igreja conhece uma faxina semanal, que é oração, grupos familiares, aconselhamento. Eu só quero dar um aviso especial. Na próxima sexta-feira nós temos nosso encontro de homens. Seja homem. É o nome do nosso encontro, né? Seja homem, né? Então, tu vem se tu é homem nesse encontro, não? Queridos, e vai ser lá no sítio do Toninho. Agora prestem atenção, homens. Nós contratamos uma pessoa que vai fazer para nós essa feijoada e é um tacho para 60 pessoas, mais ou menos. Então, se a gente for em 20 e 30, nós vamos ter que comer muito. Nós vamos levar para casa, que sobra, sei lá. Mas, gente, dê o seu nome, né? Conversa comigo, com a liderança, com os irmãos aí. R$30 por pessoa, certo? Você come o quanto você conseguir. Vai ser uma noite de comunhão, uma noite de compartilhar coisas no nosso universo masculino aí. É muito importante. Então, seja homem, né? Mulher, se teu marido não está indeciso, dá um empurrão nele, diga para ele, seja homem e vai, né? É importante, né? Vai fazer bem para você. Então, uma noite gostosa, ali em Rio dos Cedros, de comunhão e de edificação. Amém, queridos? Vamos ficar todos em pé?